Você já parou para pensar por que Deus, que criou o casamento como uma união entre um homem e uma mulher, permitiu que figuras bíblicas, como Abraão e Davi, tivessem várias esposas? A ideia pode parecer chocante, até contraditória, mas ao mergulharmos nas páginas da Bíblia, descobrimos que a resposta envolve mais do que simples permissividade divina. Ela toca nas raízes da cultura antiga, nas necessidades sociais e até mesmo nos desafios espirituais que enfrentamos até hoje. Este vídeo vai explorar essa questão polêmica e revelar verdades que talvez você nunca tenha considerado. Se você acha que sabe tudo sobre o que a Bíblia diz sobre o casamento, prepare-se para se surpreender. Quando se fala sobre poligamia bíblica, é impossível não recordar as advertências claras que Deus deu aos reis de Israel. Um exemplo marcante é a instrução para que os reis não multiplicassem esposas, para que seus corações não se desviassem. No entanto, Salomão, conhecido por sua sabedoria, ignorou esse conselho divino, casando-se com mais de 700 mulheres. Este número impressionante não apenas sugere um abandono das leis antigas, mas também uma indulgência que resultou em seu afastamento espiritual. Aqui, vemos como o contexto cultural e as influências externas podem impactar até mesmo os mais sábios, desviando-os dos propósitos divinos estabelecidos. Essa prática de ter múltiplas esposas não foi exclusiva de Salomão. A poligamia estava profundamente enraizada no contexto cultural da época. Quando lemos o Antigo Testamento, é evidente que muitos homens, incluindo patriarcas como Abraão e Jacó, tinham mais de uma esposa. Isso nos leva a questionar por que Deus permitiu essa prática, considerando que a poligamia frequentemente causava divisões e conflitos familiares. A verdade é que, embora permitida, a poligamia não era o plano original de Deus para a humanidade, mas sim uma acomodação às leis antigas e às condições sociais daquela época. Ao examinar os textos bíblicos, fica claro que a poligamia muitas vezes resultava em consequências espirituais adversas. O exemplo de Salomão é apenas um entre muitos, onde o acúmulo de esposas levou à adoração de outros deuses, desviando o foco do único Deus verdadeiro. A interpretação teológica deste fenômeno sugere que a poligamia era tolerada por Deus, mas não incentivada. Através dessa prática, ele permitiu que o livre-arbítrio se manifestasse, permitindo que a humanidade enfrentasse as consequências de seus próprios atos. Mas por que, então, a poligamia se manteve presente ao longo de gerações? Isso nos leva a refletir sobre o primeiro relato de poligamia na Bíblia e como essa prática se enraizou na sociedade ao longo do tempo. O primeiro relato de poligamia bíblica é encontrado em Gênesis 4, onde Lameque, descendente de Caim, tomou 2 esposas para si. Esse episódio marca uma mudança significativa nas leis antigas e nos costumes sociais, pois até então o casamento parecia ser exclusivamente monogâmico. A escolha de Lameque reflete o início de uma prática que viria a se espalhar, levantando questões sobre os propósitos divinos para o casamento e a família. Por que Deus permitiu essa mudança? A resposta pode estar no contexto cultural da época, onde a sobrevivência e a prosperidade da linhagem familiar eram de extrema importância. Com a introdução da poligamia por Lameque, vemos um claro desvio do modelo original de casamento estabelecido por Deus no Jardim do Éden, onde Adão e Eva foram unidos como um só casal. A prática, no entanto, começou a se consolidar com o tempo, especialmente após o dilúvio, quando os filhos de Noé e seus descendentes reviveram essa tradição. Essa repetição histórica sugere que a poligamia se tornou uma norma em certos períodos, influenciada tanto por necessidades demográficas quanto por pressões sociais.
Mas o que levou essas gerações a adotarem a poligamia como algo aceitável aos olhos de Deus? Talvez seja necessário considerar a interpretação teológica que vê a poligamia não como um mandamento, mas como uma concessão divina às fraquezas humanas. Lameque, como figura central nesse relato, simboliza a complexidade da poligamia na Bíblia. Sua decisão de tomar 2 esposas não foi um simples capricho, mas uma ação que refletiu as dinâmicas sociais e espirituais de sua época. A partir desse momento, a poligamia começou a se entrelaçar com a história dos filhos de Noé, ganhando uma nova dimensão após o dilúvio. Este relato nos desafia a refletir sobre como práticas antigas podem se perpetuar e influenciar gerações futuras. E assim, a poligamia continuou evoluindo ao longo da história bíblica, moldando a vida de figuras significativas e afetando o destino de nações inteiras. Ao longo da história bíblica, a poligamia tornou-se uma prática comum entre várias figuras de destaque. Abraão, o patriarca das nações, tomou Agar como esposa além de Sara, num momento de desespero por uma descendência. Seus netos, Esaú e Jacó, também seguiram o mesmo caminho, cada um com múltiplas esposas. A poligamia, nesse contexto cultural, não era apenas uma questão pessoal, mas também uma estratégia para assegurar o crescimento e a continuidade das tribos. As leis antigas, embora não proibissem explicitamente a poligamia, estabeleceram diretrizes para proteger as esposas e seus filhos, destacando a importância de se manter uma ordem dentro desses lares complexos. À medida que a monarquia se estabelecia em Israel, a poligamia continuou a desempenhar um papel significativo na vida dos reis. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve várias esposas, cada uma representando alianças políticas ou compromissos culturais. Salomão, seu filho, levou essa prática ao extremo, casando-se com centenas de mulheres. Esse acúmulo de esposas, embora aceitável na época, acabou por desviar o coração de Salomão dos propósitos divinos. A interpretação teológica dessa realidade mostra que a poligamia, mesmo tolerada, trazia consigo sérios riscos espirituais e sociais, afastando os líderes de sua devoção a Deus. No entanto, apesar de suas complexidades, a poligamia bíblica foi regulamentada para garantir que as esposas e seus filhos não fossem negligenciados. As leis mosaicas incluíam provisões para o cuidado e a herança dos filhos de diferentes esposas, refletindo uma preocupação divina com a justiça e a equidade dentro do lar polígamo. Essas regulamentações não indicavam uma aprovação irrestrita, mas sim uma tentativa de mitigar os conflitos e injustiças que naturalmente surgiam dessa prática. Ao olhar para esses exemplos, fica claro que a poligamia na Bíblia foi uma faca de 2 gumes, oferecendo tanto vantagens sociais quanto desafios espirituais. E assim, a poligamia seguiu, influenciando não apenas reis e profetas, mas também o curso da história israelita, enquanto exploramos os motivos por trás dessa prática controversa. Os motivos que levaram à prática da poligamia na Bíblia são diversos e profundamente enraizados no contexto cultural da época. Uma das razões mais comuns era a formação de alianças políticas. Reis e líderes frequentemente tomavam esposas de diferentes nações para fortalecer laços e garantir a paz entre seus povos. Esse movimento estratégico, embora eficaz do ponto de vista político, muitas vezes distanciava as pessoas dos propósitos divinos para o casamento, que originalmente visavam a união e a fidelidade entre um homem e uma mulher. A poligamia, nesse sentido, refletia mais uma adaptação às necessidades sociais do que uma obediência às leis antigas. Além das alianças políticas, o desejo de aumentar a descendência masculina
também impulsionava a prática da poligamia. Em uma sociedade onde a sobrevivência e a continuidade do nome da família eram primordiais, ter muitos filhos, especialmente homens, era considerado uma bênção. Portanto, ter várias esposas era visto como uma forma de assegurar uma prole numerosa e, por extensão, estabilidade e prosperidade. No entanto, essa busca por descendência também gerava tensões e rivalidades dentro das famílias, criando desafios espirituais e emocionais que afetavam tanto os homens quanto as mulheres envolvidas. Em alguns casos, as razões emocionais, ou mesmo passionais, também desempenhavam um papel na poligamia. Homens poderosos, como Davi e Salomão, foram influenciados pelo desejo e pela paixão, levando-os a tomar várias esposas. A discrepância numérica entre homens e mulheres, especialmente após as guerras, também contribuía para a aceitação social da poligamia como uma necessidade prática. Contudo, a interpretação teológica desses motivos revela que, embora a poligamia tenha sido permitida, não era o ideal de Deus para o casamento. A prática serviu como um reflexo das falhas humanas e das complexidades das sociedades antigas, onde as necessidades e desejos muitas vezes entravam em conflito com os princípios divinos. E assim, essa prática impactou não apenas a vida familiar, mas também o tecido social e espiritual da época. Além dos conflitos entre as esposas, a poligamia também causava sérios problemas espirituais. Muitas das esposas de Salomão, por exemplo, eram de origens pagãs e trouxeram consigo a adoração de outros deuses. Essa influência desviou o coração de Salomão, levando-o a construir altares para divindades estrangeiras, o que desagradou profundamente a Deus. Esse desvio espiritual é um exemplo poderoso de como a poligamia, longe de ser uma prática neutra, podia afastar os indivíduos de sua fé e comprometimento com as leis antigas e os propósitos divinos. Os problemas não se limitavam apenas ao aspecto espiritual, mas também afetavam as dinâmicas familiares. As rivalidades entre as esposas e seus filhos frequentemente resultavam em disputas pela herança e pelo favor do marido. Jacó, por exemplo, enfrentou conflitos constantes entre suas esposas, Lia e Raquel, o que influenciou a criação de seus filhos e a coesão de sua família. A interpretação teológica desses relatos sugere que a poligamia, apesar de ser uma prática aceita em determinadas épocas, nunca trouxe verdadeira paz ou harmonia. Pelo contrário, ela frequentemente ampliava as divisões e gerava problemas que afetavam não apenas a vida familiar, mas também a relação dos indivíduos com Deus. Esses desafios espirituais e emocionais servem de prelúdio para o que o Novo Testamento tem a dizer sobre a poligamia. Com a chegada do Novo Testamento, a orientação divina sobre o casamento tornou-se mais clara e explícita. O apóstolo Paulo, em suas cartas, enfatizou que cada homem deveria ter apenas uma esposa. Em 1 Timóteo 3,2, ele destaca que os líderes cristãos devem ser maridos de uma só mulher, reforçando o modelo monogâmico como o ideal de Deus para o casamento. Essa instrução não era apenas uma norma social, mas uma orientação espiritual para proteger a pureza e a unidade do relacionamento conjugal. A poligamia, que havia sido tolerada no Antigo Testamento, agora era vista como incompatível com a nova aliança em Cristo. No Novo Testamento, a monogamia é apresentada não apenas como uma preferência, mas como um reflexo do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Em Efésios 5, 25, 33, Paulo compara o amor entre marido e mulher ao amor sacrificial de Cristo pela Igreja, sugerindo que o casamento deveria ser uma união exclusiva e indissolúvel. Essa interpretação teológica sublinha que a poligamia, com seus conflitos e divisões,
não poderia representar de forma adequada o amor perfeito e fiel que Cristo tem por sua noiva. Assim, a transição do Antigo para o Novo Testamento marca um retorno ao propósito divino original para o casamento. É importante notar que, embora o Novo Testamento não condene diretamente aqueles que praticaram a poligamia no passado, ele claramente orienta os cristãos a seguir o caminho da monogamia. Esse ensino visava proteger as famílias de conflitos internos e fortalecer a relação dos crentes com Deus. A mudança para um modelo monogâmico também reflete um avanço espiritual, onde a fidelidade e a exclusividade no casamento são vistas como uma expressão do compromisso com os valores do reino de Deus. Esta transição serve como um lembrete de que, à medida que crescemos em nossa fé, somos chamados a alinhar nossas vidas mais de perto com os princípios divinos. E assim, chegamos à conclusão sobre a jornada da poligamia ao longo da história bíblica. A prática da poligamia na Bíblia, apesar de permitida em certos contextos, nunca foi uma ordem direta de Deus. Era uma prática influenciada pelos costumes e pelas condições sociais da época, refletindo mais a flexibilidade divina diante das limitações humanas do que um ideal a ser seguido. No entanto, à medida que a revelação divina progrediu, especialmente no Novo Testamento, ficou claro que a monogamia é o padrão correto de casamento instituído por Deus. O compromisso com uma única esposa, como exemplificado por Cristo e a Igreja, tornou-se o modelo a ser seguido, destacando a importância da fidelidade, do respeito e do amor sacrificial. Essa história da poligamia na Bíblia nos oferece uma rica oportunidade de reflexão. Ela nos lembra que Deus, em sua infinita sabedoria, permite certas práticas em certos contextos, mas sempre aponta para um caminho mais elevado, onde seus princípios eternos prevalecem. A transição da poligamia para a monogamia no relato bíblico é um exemplo de como Deus trabalha na história humana, guiando-nos progressivamente em direção à sua vontade perfeita. Assim, a poligamia, com todas as suas complexidades e desafios, serve como uma lição valiosa sobre a importância de seguir os padrões divinos e de alinhar nossas vidas com seus propósitos. Ao refletir sobre a poligamia, somos chamados a considerar a fidelidade em nossos próprios relacionamentos e a buscar sempre o modelo ideal de Deus para nossas vidas. A jornada pela história bíblica da poligamia nos ensina que, mesmo em meio às falhas humanas, Deus está sempre presente, orientando-nos e nos chamando a um relacionamento mais profundo e comprometido com Ele. Esse chamado à fidelidade e ao amor exclusivo é tão relevante hoje quanto foi nos tempos bíblicos. E assim, ao encerrarmos essa reflexão, que possamos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas, cultivando relacionamentos que honrem a Deus e reflitam seu amor por nós. Depois de explorarmos juntos a complexa história da poligamia na Bíblia, a grande pergunta que fica é: como você aplicará esse conhecimento na sua vida? Entender que Deus permite certas coisas em determinados contextos, mas sempre aponta para um caminho mais elevado, nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas e compromissos. Será que estamos seguindo o modelo divino de fidelidade e amor exclusivo? E como podemos ajustar nossas vidas para alinhar mais de perto com os princípios que Deus estabeleceu? Agora imagine como seria se cada relacionamento seu fosse um reflexo do amor e da fidelidade que Cristo demonstra por nós. Isso não seria transformador? Então, convido você a aplicar esses ensinamentos na sua vida diária. Começando hoje, se este vídeo te ajudou a enxergar o casamento e os relacionamentos de uma nova forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dessa forma, você continuará a crescer e aprender mais sobre como viver
de acordo com os valores bíblicos. Afinal, nossa jornada de fé é contínua e cada passo nos aproxima mais do propósito divino para nossas vidas.